Olá, irmãos e irmãs queridos, muito bem-vindos. Essa é mais uma palestra da série Espiritismo e Libertação Animal. Essa já é a palestra de número 14. Não deixem de ver, caso não tenham visto todas as outras, são muito interessantes, adicionam muito conhecimento, nos ajudam dentro da nossa amada doutrina espírita, dentro do movimento espírita, na verdade, a juntarmos mais convicção, mais força argumentativa, né? Para que nós possamos falar cada vez melhor, de forma sempre mais compassiva e não violenta, por nossos irmãozinhos menores, os animais. A exposição de hoje, como sempre, elas são baseadas em referências dentro das obras básicas e subsidiárias da doutrina. E a de hoje eu vou tratar sobre aquela resposta de Emmanuel no livro O Consolador. É um livro que está bastante. Ele é nos moldes do Livro dos Espíritos eram perguntas e respostas. E a pergunta que foi feita para ele, vocês conhecem? Ela, para mim, quando eu comecei, eu já havia me tornado vegetariano, já havia deixado mudado, já havia deixado de consumir a carne dos irmãozinhos, né? E ela foi muito impactante para mim. Então eu continuo achando, de todas as que eu já tive contato, eu conheço a maioria dessas 200 que nós temos lá no nosso site, ela é a mais impactante para mim. E porque não deixa dúvida, ele é muito taxativo, muito contundente, ele vai direto ao ponto. No que tange à alimentação, é a mais objetiva. Tem mensagens maravilhosas de Joana de Ângeles, do próprio Emmanuel, falando do amor, a necessidade de estendermos a nossa compaixão, a nossa caridade a todos os seres, a todas as criaturas, que só aí já deveriam ser suficientes para nos motivar a mudar e fazer diferente do que temos feito. Mas é fato que nós, teimosos como somos, né, o egoísmo, essa chaga, como já nos alertaram, ainda é tão presente em nós, nós precisamos de mais contundência. Então, essa resposta fica difícil esquivar. Vamos ver aqui. Vou abaixar. Olha só. Tá aqui, eu deixei ela escrita. Ela tá na inteireza aqui, ela tá total. Só que na palestra de hoje eu vou tratar mais na questão dessas enormes consequências de que Emmanuel fala. A pergunta como é que foi? É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A resposta contundente, como eu disse, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Então eu quero me ater, na palestra de hoje, nesse comecinho. Mais para frente, a gente vai fazer outras palestras e aí a gente trata, né, trata de cada trecho e explica direitinho. Então, erro de enormes consequências. Quais seriam esses erros? Ou melhor dizendo, as enormes consequências que esse erro de consumir a carne dos nossos irmãozinhos gera, né? Antes de mais nada, um parênteses, o livro é de 1940. Naquela época, esse entendimento científico do que é ser racional ou não racional ainda não estava consolidado como é hoje. Hoje a ciência já consegue decretar, já tem muito subsídio, estudos da mente dos animais, recentemente um parecer maravilhoso de neurocientistas falando sobre a consciência nos animais, que eles têm consciência, então eles não são irracionais, não. Mas vamos relevar, né? Colocando sempre entendendo o tempo histórico, os conhecimentos que eram da época. Ainda assim, 1940, Emmanuel já falou de erro de enormes consequências. Vamos então aqui, ó, eu vou passar aqui o slide. Eu listei aqui. Quais são essas enormes consequências? Então eu listei 4 para a gente tratar. São de ordens ambientais, são de ordens de saúde, a nossa saúde, são consequências em termos de violência entre nós mesmos e no nosso planeta, e a dor inevitável que causamos aos nossos irmãos animais, né? Eu mesmo
Confesso que acreditei por muito tempo que essa dor era minimizada e havia práticas, mas isso é uma ilusão. Falando bem honestamente, basta sair um pouquinho da superfície. Nós ainda nos atemos muito à superfície, né, das coisas. Estamos iniciando muito, somos muito imaturos ainda, mas essa história de que não há dor e que ela é minimizada, ela pode ser minimizada em relação ao que havia, né, mas ainda é muito distante de ser verdade que não há qualquer dor. A dor ainda é imensa e há muito sofrimento na indústria animal. E há uma consequência de ordem espiritual. Nós vamos ver cada uma delas. Então eu vou passar para o próximo. Então, para começar a falar sobre as consequências de ordem ambiental, eu queria indicar esse filme. Tem no Netflix e no YouTube, gratuitamente. Chama em inglês Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade, ficou em português. Então, só pesquisar Cowspiracy assim, copiando aqui, O Segredo da Sustentabilidade, vocês vão assistir. Ele é muito valioso, dá informações muito, muito importantes para a gente. Foi um dos primeiros que eu vi e realmente me impactou muito, me mudou muito a forma de enxergar essa realidade toda, abriu a minha mente para conseguir entender essa importante mensagem de amor por todas as criaturas. Esse filme basicamente, né, mostra o que está acontecendo agora, né? Basta a gente fechar esse videozinho aqui e ali nos jornais e ver o que está acontecendo já em termos de mudanças climáticas, a temperatura global aumentando muito e a abertura de campos para pastagem. Você vê que os ruralistas colocando fogo ali no Pantanal e na Amazônia também para abrir campo para pastagem, porque a demanda por carne dos nossos irmãozinhos ainda é muito alta e tem crescido muito. Então, a não ser que nós tomemos consciência dessa realidade e nós passemos a modificar os nossos hábitos de consumo, ah, as consequências, né, enormes consequências virão em todo o seu, né, seus impactos. Vamos ver aqui o próximo slide. Um segundinho. Então, temos agora, eu quero mostrar para vocês, em 1992, os maiores cientistas da área da física, da climatologia se reuniram, são 1.700 aproximadamente, e assinaram uma declaração, um manifesto. A maioria dos ganhadores do prêmio Nobel de Ciência, tão respeitado esse prêmio. E eles já deram um alerta muito grave, 1992. Olha o que eles disseram. Os seres humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. As atividades humanas causam danos severos e muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente e a recursos críticos. Se não alteradas, muitas de nossas práticas atuais colocam em sério risco o futuro que desejamos para a sociedade humana e os reinos de plantas e animais, e podem alterar tanto o planeta que ele será incapaz de sustentar a vida da maneira que conhecemos. Mudanças fundamentais são urgentes se quisermos evitar a colisão que nosso curso atual trará. Entre essas mudanças, é o que Emmanuel mesmo coloca, é deixar de cometer esse erro de consumir a carne dos nossos irmãos animais. O impacto é muito grande. Olha só o que aconteceu 25 anos depois, porque isso foi em 1992, esses mesmos cientistas se reuniram novamente para dar um panorama do que havia sido feito. E, infelizmente, o que eles constataram é que, veja bem, com a exceção de estabilizar a camada estratosférica de ozônio, a humanidade fracassou em fazer progressos suficientes na solução geral desses desafios ambientais previstos e, de maneira alarmante, a maioria deles está ficando muito pior. Especialmente preocupante é a atual trajetória de mudança climática potencialmente catastrófica devido ao aumento de gases de efeito estufa da queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e produção agrícola, particularmente da produção de ruminantes para consumo de carne. Está bem claro, né? Como que isso impacta. Para quem ainda não tem muita familiaridade com esse tema e não entende tão bem a conexão,
né? Eu vou resumir muito rapidamente, de forma bastante assim, simples, mas aí vocês vão buscar mais informação, ela está toda aí disponível. A conversão de calorias ao plantarmos soja, ao plantarmos milho e sorgo e darmos isso aos animais, e aí abatermos os animais e consumirmos, essa conversão ela é muito ineficiente. Na biologia, se fala da regra 9 para 1, que significa que a cada 10 calorias que nós damos aos animais, 9 eles consomem para si mesmos, para se manterem vivos, fazer o sangue circular, transpiração, respiração para se movimentar. E nós pegamos um de volta. Então é o 9 para 1. Se ao invés disso nós tirarmos os animais, nossos irmãozinhos, que estão sendo criados só para abate, para nos servir de alimento. Se nós tirarmos eles e nós formos direto na fonte, plantarmos para que nós mesmos possamos comer. E aí nós nem vamos precisar dessas monoculturas devastadoras, como é a soja, cheia de produtos pesticidas, né, tóxicos mesmo para nós e para o meio ambiente. Nós vamos pegar direto, nós vamos pegar 100% daquilo. Então, basicamente, o que a gente vai poder fazer? Diminuir muito a área plantada. Nós não vamos precisar desperdiçar esse 90%. Então, a gente diminui a área plantada, floresta cresce, todos saem ganhando, né? Parece até que é tão simples a resposta, mas há muito, qual é a verdade, né? Há muito interesse econômico por trás. Quem é que vai querer, quem é grandes plantadores de soja, grandes ruralistas, milhares de cabeças de gado, quem é que vai querer abrir mão desse poderio, né, econômico? Mas é necessário. E aí vamos então ver, dentro da nossa amada doutrina, o que nos tem dito. São muitas e muitas mensagens, eu pincelei algumas. Vamos ver Joana de Ângeles, que fala muito, muito sobre isso. Psicografia de Divaldo, no livro O Homem Integral. Olha o que ela fala sobre, né, o nosso trato com a natureza. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Bastante forte, né? Também, através de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, tem no livro Entre Dois Mundos, ele também fala bastante, e ele diz aqui que nós não temos usado a nossa inteligência de forma equilibrada. Nós temos nós temos sido muito irresponsáveis, e olha só esse trechinho aqui em particular. Ó. Quando perturbada, interrompida ou vilipendiada, abre campo para efeitos semelhantes que se voltam na direção de quem agiu incorretamente. É necessário, portanto, que haja na criatura humana o despertamento moral, a fim de que a terra seja respeitada, pelo menos, quando não amada, o que constitui um dever impostergável. Uma discussão bastante justa, né? As pessoas se fazem. É obrigação do espírita não comer carne? O que nós estamos tentando construir, né, sem querer colocar. Às vezes essa palavra é muito impositiva, ela desperta muita emoção, mas quando eles dizem que é um dever impostergável, né, aí a interpretação fica de cada um, né? Não há como ter segunda interpretação aqui. Olha só o que um achado, o Rafael achou isso pra gente no livro Há 2000 Anos, um livro clássico, maravilhoso, de Chico, né, através de Chico, de Emmanuel através de Chico. E aqui é uma palavra de Jesus, é uma reprodução de uma palavra de Jesus, né, nos planos mais altos, já. E olha que ele diz: exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Isso que nós começamos a ver e o que os cientistas têm dito e dito e dito, a despeito da incredulidade, do negacionismo mesmo de muitos líderes, é o que Jesus já falou, né, naquela época que o Emmanuel já reproduziu para a gente. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra.
Isso aqui serve como um alerta, né? Não acredito que precisa ser tomado como um destino inevitável, em alguma medida ao menos. A ciência já fala em que não há mais reversão em alguns pontos, mas nós temos como minimizar e cabe a nós despertarmos para isso, acordarmos para essa realidade. A segunda consequência que estava listado lá na frente, lembram-se? Era para a saúde humana. E eu também quero indicar esse documentário, também Netflix, YouTube, também já está disponível ali gratuitamente. A Dieta dos Gladiadores, em inglês The Game Changers. Eles mostram como numa dieta vegetariana pura, estrita, os atletas de alta performance olímpicos, pega o Lewis Hamilton, o Novak Djokovic, o tenista número 1, como eles têm um desempenho atlético ainda superior, porque se trata de uma alimentação altamente anti-inflamatória. Ela diminui a inflamação após uma atividade física muito intensa, o corpo está inflamado. Quando você vem e consome alimentos com gordura saturada, colesterol ou ferro M, que é um ferro animal que está presente no sangue animal, nós consumimos muito quando consumimos a carne, ele inflama mais ainda o corpo. E isso, no longo prazo, para esses atletas, causa muita dor, uma recuperação muito mais lenta. E na experiência deles, numa dieta anti-inflamatória, que é a dieta vegetariana estrita, baseada em alimentos integrais, né, in natura, principalmente, diminui a inflamação, diminui o tempo de recuperação desses atletas, eles conseguem desempenhar muito melhor e estão demonstrando aí, esse documentário é maravilhoso, recomendo muitíssimo, e ele ilustra com gráficos, vai ficar muito claro se vocês assistirem. Esse é um outro, What the Health, o que é saúde, ficou traduzido aqui por português. Vejam lá, mesma coisa, médicos explicando muito didaticamente, né? Eu não sou da área médica, assisti muitas vezes esse documentário já entendi os conceitos, mas nada como ir lá e assistir para entender muito claramente o impacto para a nossa saúde de uma dieta anti-inflamatória, uma dieta baseada em plantas, em vegetais. Os espíritos, além desse de Emmanuel que nós estamos tratando, também falam bastante sobre isso, tocam bastante nessa questão. Aqui selecionei o de André Luiz, o próprio André Luiz falando. Ele fala que já é um capricho alimentar nosso, né? Usando os animais sem necessidade já. Né? Nós já sabemos que não há necessidade, nós temos acesso hoje, em pleno século XXI, a uma gama de alimentos que não envolvem a dor e o sofrimento dos nossos irmãozinhos animais. Então tem esse trechinho aí. Temos também, eu selecionei uma de Maria João de Deus, a mãezinha nessa encarnação passada de Chico. E ela falando, muito interessante, ela visita Saturno, ela visita Marte e traz para a gente as informações. Lá, ela nos diz que em Saturno, eles não vivem como na Terra uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona espontaneamente e naturalmente alimentando-se com frugalidade. Essa é a proposta que o veganismo vem trazer. Essa é o cerne da proposta do veganismo. Essa frugalidade, é se alimentar conforme a natureza, com o impacto menor possível em nós mesmos e no planeta. Uma outra consequência, enorme consequência, é a violência que os matadouros, que criar os animais nas condições como eles são criados, traz para nós. Esse artigo aqui do Murilo fala bastante de como os trabalhadores de matadouros eles são muito afetados psicologicamente, as comunidades no entorno também, de alguma forma, para a gente espírita, imagina a energia, a vibração que não fica naquele ambiente, o tanto que impacta. Esse artigo é fantástico, vale muito a pena ler. Eu também tive o prazer de escrever esse aqui, Ética da Generosidade, e lá nesse artigo, tá todos lá no nosso site, eticaanimalespírita.org. Tem um trechinho em que eu meio que tentei bem en passant resumir
um pouco das práticas padrão da indústria animal. São padrão. Não tem nada de ilegal, de fora do... É padrão. Então, os galpões onde os animais são criados são lotados. Lotados. As aves, né, o frango que se consome, eles vivem entulhados, entulhados. Vivem sob luz artificial, porque é uma forma de manipular o ritmo biológico e fazê-las crescer mais rápido, porque elas são abatidas com 42 dias. Uma galinha passa dos 10 anos de vida. Seres inteligentíssimos, sociais. Tem muita gente que cria como um pet. Não há diferença entre uma galinhazinha criada com todo amor e um cachorrinho, um gatinho. Mas elas são mortas com 42 dias na indústria. As mães porcas vivem em estresse extremo. São colocadas em gaiolas de gestação, são chamadas, onde elas não podem nem se virar. São barras aqui laterais, elas ficam roendo as grades por estresse extremo, levando-as à beira da insanidade. Animais inteligentíssimos. A ciência chega a dizer que são o quinto animal mais inteligente, com maior capacidade cognitiva do planeta Terra. Enfim, esse artigo está lá no nosso site, né? Animais com bicos cortados, pintinhos macho triturados assim que nascem, porque são de uma raça que não é aproveitada para o abate da carne. Então eles trituram ou jogam em sacos e fecham o saco, deixam eles sufocarem. É muito triste, muito triste. Mas aprender sobre isso nos motiva a querer mudar, a não mais fazer parte de tanta violência. Olha só a mensagem, de novo, muitas e muitas. O livro Missionários da Luz, eu já tinha lido muito, muito antes e não tinha me atentado, como é aquela coisa, né, de ter olhos de ver. Aqui o benfeitor Alexandre nos mostra que os animais nos veem como verdugos cruéis, fogem desesperadamente à nossa aproximação e são levados ao matadouro quase sempre com lágrimas de aflição. Já vem nos falando isso e a gente não presta muita atenção. Também André Luiz, no livro Os Mensageiros, olha só, falando de a forma como nós os tratamos, são de iniquidades imensas. Né? Como nós temos retribuído a inocência, o amor dessas criaturas, fazendo o que temos feito com eles. E aí, por fim, nós temos a enorme consequência espiritual. Claro que vai haver, ela está completamente conectada. Então, a psicosfera do nosso planeta, com tanta dor, com tanto sofrimento, ela vai sendo contaminada. Imagina como isso não pesa no nosso psiquismo, nos nossos campos mais sutis. Isso vai nos trazendo dor e sofrimento até difícil às vezes de perceber, mas é consequência dessa psicosfera tão carregada. E o contrário, na medida que nós estendemos aos animais a nossa concepção de solidariedade, o nosso coração se abre de forma mais profunda e passamos a entender os maravilhosos e doces mistérios da vida. Foi Emmanuel que colocou isso nesse card. Temos muitos cards lá no nosso site. Aqui é um dos cards em que o nosso mestre Emmanuel falou bastante sobre isso também. Joana de Ângeles, uma fala maravilhosa, uma beleza poética, como ela coloca. Olha que ela diz: o indivíduo que se apiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Imagina a oportunidade que nós não temos ainda perdido, mas que nós estamos no limiar de aproveitar. Expandir toda a nossa compaixão e trazer uma iluminação muito maior que nós temos tido em consequência disso. Para terminar, para deixar num tom um pouquinho mais otimista, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, ele nos diz, né, em relação àquilo daquela mensagem de Jesus bastante forte, né, que eu li para a gente lá há 2000 anos, ele diz que há a esperança. Então, se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade e de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com o seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos, mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei do progresso. Então, há esperança, irmãos, há tempo de mudança,
que cada um de nós possa tomar conhecimento, não acredite em nós não, pesquise, é muito importante o pensamento crítico, o espiritismo nos incentiva muito a fazê-lo, né. Então vão atrás, busquem, vejam esses documentários maravilhosos e que então convencidos, se for o caso, cada um individualmente, que possamos ajudar nessa transição, nessa grande transição, nessa grande mudança, como está aqui, e que haja menos dor, haja menos sofrimento. Ah, é o mínimo que podemos fazer, não é mesmo? Então eu agradeço muito pela companhia até aqui. Vou encerrando, já estamos no nosso tempinho. Eu espero voltar a esse tema e falar do resto da resposta de Emmanuel mais para frente. Gratidão por nos acompanhar. Que a paz de Francisco de Assis nos contamine de forma tão profunda que essa mudança seja a coisa mais fácil a fazermos. Tá legal? Contem conosco. Paz e bem.